professor Leonardo Cortes de Amorim Gomes, ele que é graduado em administração, especialista em coach e desenvolvimento humano, liderou times no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em concessionárias de veículos como Fiat, Iveco, Volks, e nos últimos 6 anos vem se dedicando integralmente ao desenvolvimento das pessoas e organizações por meio de treinamentos, mentoria e coaching. É design de experiências de aprendizagem, trainee, atualmente head de treinamentos na Casa do Pica-Pau. Como professor dos cursos de pós-graduação, está à frente de disciplinas como inteligência emocional, liderança e coaching executivo. O professor Leonardo também é nosso professor na nossa pós-graduação, docência do ensino superior, gestão e prática, e no nosso MBA executivo em gestão empresarial e liderança, que é a nossa pós-live, tá? Professor, é uma honra recebê-lo sempre aqui na nossa instituição. Muito bom, seja muito bem-vindo. E a palavra é com você. Bom, então, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu vivi, vivo e gosto muito, que é liderança, né? Então, como a professora Michele já me apresentou, meu nome é Leonardo Cortes, hoje eu estou como head de treinamentos na Casa do Pica-Pau, construindo experiências de aprendizagem, construindo projetos de desenvolvimento e principalmente para desenvolvimento dos nossos líderes, né? Então, hoje, eu quero compartilhar um pouco com vocês da minha história como líder, porque eu já vivi as dores e as alegrias de um líder, né? E hoje eu sou um parceiro muito forte da liderança no que diz respeito a desenvolvimento, né? Então, eu quero contar um pouquinho dessa história nesse webinar de hoje, né? Agradecer a UniGoiás pelo convite, é sempre um prazer. Nós já somos parceiros aí de um bom tempo, ministrando disciplinas, né? E parabéns a todos pela organização, parabéns por todos que estão aí por trás das câmeras, nos bastidores, e vamos lá, né? E aí, quando a gente fala de liderança, principalmente nesse momento agora, 2021, não tem como a gente não lembrar dos desafios, né, e das incertezas de 2020, né? Quando a gente olha para trás, imagina tudo que a gente viveu, né? A gente começava um dia de uma forma, terminava o dia de uma outra forma, com outras informações, com tantas incertezas, né? E aí, graças a Deus, vem a vacina, vem uma série de soluções, vem solidariedade, vem união e aí um pouco mais de esperança, né? E respeito que a gente precisa ter a todos aqueles que também já se foram, que não conseguiram dar continuidade aí no processo da vida, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de liderança, o que eu gostaria de destacar? Todo liderado, toda pessoa que está no seu ambiente de trabalho, ele busca o quê? Um líder que ele confie. Ele busca um líder que possa basicamente ser o mestre, o orientador, o solucionador de problemas. Ou tem aqueles que pensem até assim: eu quero um líder que pelo menos não pegue no meu pé. Quem nunca ouviu quem nunca ouviu ou nunca falou algo ao longo da sua jornada de trabalho? Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de destacar? Nestes momentos ainda de incertezas, porque nós estamos em períodos de incertezas ainda, né? Nós precisamos de pessoas que estejam acima de nós, dentro das organizações, onde a gente possa confiar. E o que um líder, que comportamentos hoje um líder precisa ter, precisa transmitir, como ele precisa agir para ele transparecer essa confiança? A gente vai falar muito sobre confiança nesses próximos passos aqui, tá? E aí, junto da confiança, que é uma das competências, virão outras, né? E eu vou usar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vejo do mercado, para ir exemplificando. Fiquem à vontade para compartilhar no chat, fazer pergunta, fazer observações, participem, né? O pessoal da equipe vai estar compartilhando aqui internamente e a gente vai estar respondendo para vocês durante aqui o meu momento, ou após ele, para que a gente possa escolher ali as perguntas chaves e compartilhar com vocês, tá? Eu gosto muito de uma abordagem de um profissional chamado Han Charan. Ele escreveu um livro chamado Pipeline da Liderança, e neste livro ele destaca o seguinte, né? Para que a gente possa ser um líder excepcional, um líder eficaz, a gente precisa passar por algumas etapas, né? E aí, fazendo um recorte da metodologia do Han Charan, a primeira coisa que ele fala, primeiro a gente precisa ser líder de si mesmo. E quando a gente fala líder de si,
que a gente pode pensar, o que eu gostaria de colocar luz nesse primeiro momento? Para que eu possa ser um líder, o meu líder, né, o auto-líder, né, a autoliderança que se fala muito hoje, eu preciso de empatia. Mas espera aí, Leonardo. Empatia? É, empatia, nós temos. Quem sabe, quem lembra o conceito de empatia? Digita aí no chat, por favor. Quando a palavra empatia surge, o que que vem na sua mente, né? Então, empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. E é um exercício que é até difícil de se fazer. Você se colocar no lugar do outro, você pensar como o outro, né? E por que eu estou falando de empatia e tô falando de líder de si e estou falando de autoliderança? Porque primeiro a gente precisa exercer a empatia conosco, a autoempatia. Nós temos um nível de exigência muito alto com nós mesmos. Eu, particularmente, me cobro muito. Eu sempre me cobrei muito. E aí eu já percebi que às vezes eu me cobrei até demais. Então, em momentos de incerteza, como nós passamos agora, nós não tínhamos as respostas para tudo. Nós não tínhamos as respostas. E aí, mas mesmo assim, vinha uma cobrança muito grande, nós nos cobrarmos. Eu me lembro que quando começou a pandemia, março do ano passado, e aí, lockdown. E no outro dia eu já queria uma resposta, no outro dia eu já queria fazer alguma coisa, mas eu estava travado, porque nem tudo estava no meu controle. Então, o primeiro passo para que a gente possa ser líder de si é olhar para a gente com menos cobrança, exigir menos de nós mesmos, né? E aí a gente começa a dar passinhos para desenvolver o quê? Uma segunda competência, que seria a resiliência, né? O que é resiliência? Né? Resiliência é o ato, nada mais é do que a gente sofrer uma certa pressão, né? E a gente voltar ao nosso estado normal. Então, quem não passou pressão nos últimos meses? Antes mesmo da pandemia, os cargos de liderança, eles já têm um nível de pressão elevado. Nós já temos muita pressão em entregar resultado, entregar qualidade, entregar vendas, principalmente quem trabalha na área de vendas, tem departamento de vendas que não tem pressão. Então, isso já existia, essa pressão toda, mas depois isso foi intensificado. Então, a partir da hora que a gente começa a se cobrar menos, que a gente começa a se entender melhor e começa a perceber que nem tudo está no nosso controle, a gente começa a desenvolver uma mentalidade, opa, peraí, deixa eu agir no que está no meu controle, né? E aí, a resiliência, ela vem para isso, para que a gente possa entrar nas situações e voltar para o nosso eixo novamente. E aí vai ter dias que a gente não vai voltar, gente. Vai ter momentos que a gente vai se sentir chateado, se sentir frustrado, e essas emoções que são negativas, elas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Não tem como só dizer é tudo um mar de flores, é tudo sorriso, é tudo positivo. Não. As frustrações, os erros, os desafios, eles fazem parte do nosso processo. E aí eu começo a falar de um terceiro ponto, que é a inteligência emocional, né? Precisamos desenvolver líderes eficazes hoje, principalmente para essa etapa agora, para esse novo ano de 2021. Inteligência emocional é uma competência essencial. E quando a gente fala de inteligência emocional, e é um tema que eu gosto de falar muito, né, principalmente na pós em docência superior, que eu falo de inteligência emocional em sala de aula, eu sempre digo que inteligência emocional ela tem duas etapas. A primeira dela é a intrapessoal, né? Porque eu preciso reconhecer as minhas emoções, né? E eu preciso saber administrá-las, né? Então é o intrapessoal. E a interpessoal, né? Que nada mais é do que como eu estou influenciando o meu meio, como é que eu estou influenciando positivamente ou até negativamente o meu liderado, né? E o líder, ele é um fator decisivo para o equilíbrio emocional do seu time. Quem aqui já teve um líder muito estressado? Quem aqui já teve um líder que só em ele chegar no ambiente de trabalho já traz aquela tensão toda, né? Às vezes o líder até pensa que isso é uma forma de dizer assim, estou no controle. Mas no final das contas, pessoal, isso não é benéfico, né? Nada benéfico, porque essa pressão, ela bloqueia, na verdade, o espírito colaborativo,
o espírito de criatividade, e as equipes se tornam mais tensas. Então, é possível, é necessário desenvolver a inteligência emocional para que a gente entenda, primeiro, que emoções eu estou sentindo, quando eu acerto ou quando eu erro, quando eu me frustro ou quando eu não me frustro, e principalmente entender o que é que eu estou despertando na minha equipe, né? Então, assim, se tem uma das competências que eu vou falar aqui hoje, se tem uma delas que você pudesse anotar aí e dizer assim, poxa, essa daqui eu preciso ler mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso aprender mais, é essa inteligência emocional. E tem mais, né? Não acabou por aí, não, né? E alguma pergunta aí no chat, pessoal? Perfeito. Bom, e então, quando a gente fala da inteligência emocional, eu gosto de citar também. Existem muitas formas hoje de você aprender sobre inteligência emocional. Existem filmes que retratam bem o nosso como a gente é influenciado pelas nossas emoções. E aí tem um filminho da Disney que eu super recomendo, que é Divertidamente. Ele é um filme para criança, é da Pixar. Ele é um filme para crianças feito para adultos, né? Porque a gente, como adulto, a gente aprende mais, né? Então, eu super recomendo assistir esse filme para que vocês possam entender como é que é o jogo das emoções lá dentro e principalmente a importância. E aí eu não quero dar nenhum spoiler, né? E aí, mas eu já digo para vocês algo sobre o filme, né? Todas as emoções são importantes, principalmente aquelas emoções que são negativas, no caso a tristeza. E vocês vão descobrir por quê. Tá? Então, foquem muito na inteligência emocional, no que despertam emoções positivas em vocês, o que não desperta emoções positivas em vocês. Autocontrole é fundamental, né? E aí é interessante entender quais são as minhas válvulas de escape, né? Como é que eu posso liberar adrenalina, como é que eu posso me organizar melhor para que eu não exploda com o meu colaborador, para que eu não exploda com o meu cliente, né? Porque os clientes, eles hoje é o nosso bem maior, né, de qualquer empresa, seja ele cliente interno ou seja ele cliente externo, é o nosso bem maior, depois das nossas equipes, que eu também acredito que é um bem maior também. Bom, próxima competência, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Um líder que não é focado em resultado, ele não tem uma vida longa. Então, focar em resultados é essencial. Então, como líder da sua área, você que já é líder, qual é o indicador principal dela? É vendas? É faturamento? É a nota da satisfação do cliente? É número de matrículas vendidas? É número de produtos XYZ vendidos? É o quê? Qual é o indicador principal, né? E aí é importante o líder ter o seu indicador principal e comunicar claramente para a sua equipe. Pessoal, esse é o nosso placar, né? A nossa meta é vender X unidades. A nossa meta é chegar nesse ponto, né? E é ir acompanhando e entendendo a evolução ou não desse indicador ao longo do mês. Então, um líder que não é focado em resultados, basicamente, ele não tem vida longa. Porque as empresas hoje vivem de resultados, sejam eles financeiros, de satisfação, de agilidade. Então, eu super recomendo. Coloca verifica os seus indicadores da sua área, ou se você ainda não é líder, presta bem atenção. Resultados nada mais é do que o que você entrega para a empresa naquele mês, ou naquele período, ou naquele ano. E é essencial, né, você ter isso como se fosse a sua cartilha do dia. Todos os dias é importante olhar para o nosso indicador. Eu olho para os meus indicadores todos os dias, porque através deles eu tomo decisões. Olha a importância do indicador. E aí eu já trago uma outra competência, tomada de decisão, né? Tomar decisões é um papel essencial para um líder? Sim. Um líder que não toma decisões, ele tem futuro? Ele continua bem na fita? Não. Um líder que prolonga tomadas de decisões, ele também sofre muito. E aí, pensando na pandemia, vamos olhar aqui um pouco para trás. E eu me lembro que a minha esposa ela é gestora de RH. E como líder também, e como gestora de RH, eu me lembro de momentos onde ela estava muito tensa, porque a cada hora era um decreto diferente, a cada hora era uma mudança diferente na legislação. E aí, segue a legislação municipal? Segue a estadual? Segue a federal?
o que que segue? E aí, decisões precisavam ser tomadas, né? E nem todas as decisões estavam no controle dela. E eu me lembro que ela juntou pessoas, diretores e tudo mais, senta aqui, vamos conversar. Senta aqui, temos essas informações. Então, uma sugestão para vocês, quando vocês não conseguirem tomar uma decisão sozinhos, é trazer pessoas chaves para esse processo. E aí pode ser um gestor que está acima de você, pode ser um gestor par de uma outra área que pode te auxiliar em algum momento para a tomada de decisão. Pode ser até quem, pessoal? Até a sua equipe. Algumas decisões, elas podem ser compartilhadas com a equipe antes de serem definidas. Isso é super importante para manter a colaboração, para que você possa incentivar que as pessoas também estejam ativas no processo de tomada de decisão. Hierarquicamente, é você que toma a decisão. É você que vai para frente, é você que toca aquele projeto, é você que assume o bônus ou o ônus daquilo. Mas não tem erro nenhum você chegar para o seu time de vendas hoje e dizer assim, pessoal, precisamos traçar as estratégias do próximo semestre. Eu pensei em fazer desta e dessa forma. Alguém tem alguma sugestão? E aí as pessoas vão contribuindo. E aí no final você toma uma decisão mais acertada. Isso faz muito sentido hoje no universo profissional. Antigamente, alguns líderes pensavam que isso era até motivo de quê? Fraqueza. Não, eu não posso fazer isso, senão o liderado vai pensar que eu não sei tomar decisão. Triste, né? O mundo hoje é colaborativo. Você, como líder, você abrindo para que os seus liderados possam contribuir para a sua área na tomada de decisão, isso ajuda demais no engajamento, ajuda demais na motivação, faz com que a sua área realmente ela comece a evoluir, né? E você comece a observar o potencial da sua equipe, né? Lembrando que o líder precisa olhar para o seu time e entender quem vai ser o meu sucessor daqui a alguns anos. Quem vai, quem vai me cobrir nas minhas férias? O líder precisa tirar férias também. Qual o líder que não precisa tirar férias? Eu me lembro que uma empresa, uma vez que eu trabalhei como líder, e aí eu me organizei para tirar as minhas. Entrei, passei um ano e me organizei para tirar as minhas férias. E aí, quando eu fui no RH organizar tudo, e aí uma pessoa virou para mim e disse assim: Não, aqui o líder não tira férias. Aí eu disse assim: Como assim o líder não tira férias? Não, não, é um final de semana, uma semana no máximo, não tem como sair. Aí eu disse assim: Não tem como sair? Como assim não tem como sair? Não, 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 o líder tem que ficar aqui o tempo todo. Aí eu percebi que a cultura da empresa era mais pautada em presença, né? Fisicamente você tinha que estar lá. E eu disse assim, não, gente, isso não faz sentido. Eu não preciso estar fisicamente o ano inteiro, né? Se existem as férias é um direito para quem trabalha nesse regime, que era CLT na época que eu trabalhava. E eu disse assim, eu preciso tirar as minhas férias, é legal. E aí o que foi que eu fiz? Eu preparei a minha equipe para que eu pudesse sair de férias, para que eu pudesse ficar os meus 20 dias, que na época eu tirei 20 dias, né, de férias. Minto, foram 30 dias. Foi 30 dias, não foram 20, nessas férias foram 30. E aí eu deixei a minha equipe, preparei o meu time, saí de férias e voltei. E quando eu voltei, eu tive uma surpresa. Sabe qual foi a minha surpresa? Não tinha nenhum problema para ser resolvido. Tudo que poderia ser feito por eles, eles conseguiram fazer. E foi uma surpresa positiva, porque eu esperava isso, né? Então, como líder, pessoal, a gente precisa preparar as pessoas para que elas possam assumir a nossa cadeira futuramente, seja por temporariamente, ou seja por um período mais prolongado, né? Então, nada de ter medo, né? Eu sei que isso é um medo muito grande de alguns líderes, super respeito esse medo, mas não vai ser dessa forma que você vai garantir que você seja um líder realmente eficaz, né? Então, tirem férias. Faz parte do processo descansar. É legítimo a gente tirar um período para que a gente possa realmente descansar um pouco, melhorar, desenvolver, aprofundar, às vezes até em outro tempo e voltar mais energizados, tá? Então, foco em resultados e tomada de decisão, foi o que eu falei agora, né? Então, as tomadas de decisões cada vez mais compartilhadas ajudam na velocidade do negócio, principalmente em tempos de tantas incertezas e mudanças.
Hoje vem uma lei aqui, vem um aplicativo ali, vem um concorrente ali, e a gente precisa tomar decisões rápidas. E por que não fazer isso em conjunto? Tá? Próxima competência, delegação, né? Delegar está assim está entre o top 5 de ações que um líder precisa executar, seja diário, semanal ou mensal. Delegação é fundamental, porque o líder não dá conta de fazer tudo sozinho, né? E às vezes nós líderes pensamos que damos conta de fazer tudo. Quem nunca pensou que poderia dar conta de fazer tudo? E aí hoje, com um fluxo cada vez maior de informações, com todas as necessidades de atender melhor o cliente, a gente precisa saber delegar as atividades, né? E delegar é essencial, mas é um dos maiores desafios hoje para os líderes, porque sabe aquela história de, eu não vou falar isso porque é óbvio para ele. Ele sabe que ele tem que fazer aquela tarefa daquele jeito. Pessoal, o óbvio não é óbvio. O óbvio pode ser óbvio para mim, mas não é para o outro. Então, a delegação, ela consiste em realmente você ensinar para o seu colaborador o que ele precisa fazer de acordo com o nível de maturidade dele. Com nível de maturidade, você está falando de idade, Leonardo? Não, eu estou falando de maturidade profissional. Eu vou dar um exemplo. Pega um estagiário, alguém que está chegando agora na empresa, seu primeiro emprego, nunca trabalhou antes, né? E para executar algumas tarefas, ele vai precisar que você detalhe bonitinho ali, ó, passo a passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Ele vai detalhar todos, você precisa detalhar para ele todos os passos. E você precisa acompanhar quase que ali, bem próximo, a execução daquilo ali. Né? Depois ele vai se tornar um expert, ele vai fazer muito bem aquela tarefa, mas nas primeiras vezes ele vai precisar desse acompanhamento. Aí você pode pensar num outro cenário agora. Pensa num colaborador do seu time, que já está com você há um certo tempo, que já manda muito bem na atividade dele, e aí você não precisa detalhar nada para ele. Você só vira para ele e diz assim, fulano, sabe aquele relatório? Eu quero que você destrinche ele daquela maneira, faça o cruzamento das informações e você já pode encaminhar para a área XYZ com as observações que são necessárias para eles. São poucas instruções, mas o passo a passo ele já sabe fazer tudo, porque ele já tem um nível de maturidade bem maior para aquela tarefa, né? Então, se fosse a primeira vez que ele fosse executar aquilo, o líder tem que ser mais detalhado. Então, uma dica-chave para você, líder, ou para você que quer ser um líder, delegue de acordo com o nível de maturidade do outro. A título de, ele realmente sabe fazer? Né? Ele já fez alguma vez? Eu preciso detalhar mais vezes ou eu não preciso? E fique muito atento. Se você tem um colaborador que manda muito bem numa atividade e todas as vezes que você for delegar para ele, você precisar detalhar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar para vocês assim, nossa, ele é um saco. Ele não já sabe que eu sei fazer isso? Ele vai pensar isso, né? E aí pode ser que comece a haver uma distância entre vocês. Então, desafie o seu colaborador de acordo com o nível de entregas dele. E quando a gente fala de delegação, a gente precisa falar de quê? Acompanhamento. Eles andam juntos. E aí eu não preciso ficar acompanhando. Fez o passo 1? Fez o passo 2? Fez o passo 3? Não. Faz um acompanhamento mais espaçado, né? E aí você sempre combina com o seu liderado. Ô fulano, relatório XY, você consegue me entregar até amanhã? Consigo. Consegue me entregar amanhã até que horas? Até às 18, vai estar no seu e-mail. Perfeito. Você não precisa ligar para ele antes, você não precisa fazer nada. Deu 18 horas, ele não combinou que estaria no seu e-mail? Então, esse foi um combinado que vocês fizeram. Então, o combinado não sai caro. Deu 18 horas, você checou no seu e-mail, aquela informação não está lá, dependendo da sua relação com ele, você liga às 18 horas mesmo, ou liga na manhã seguinte, no primeiro horário. Ô, fulano, a gente combinou sobre o relatório e o relatório não está aqui. Fulano, sabe o que é? É porque ontem eu fui resolver tal coisa e não sei o quê, e aí eu não preparei o relatório. Aí eu disse assim, então, mas o relatório eu preciso, que horas você vai me entregar o relatório?
eu vou entregar o relatório agora só hoje no final do dia. Então é momento de sentar e momento de você, líder, ser corajoso para dar um feedback. Opa, ô fulano, vamos bater um papo aqui. A gente fez um combinado. E aí, quando você atrasou comigo lá na frente, quando você me atrasou do relatório lá, eu também atrasei, porque eu preciso desse relatório para compor o relatório da empresa inteira e mandar para a diretoria. E agora eu vou ficar mal na fita. Então, por favor, vamos rever os seus horários e eu preciso do relatório até às 10. E aí fazer um novo acordo agora com você em cima. E aí, depois dessa entrega, bate um papo de novo com esse colaborador para que realmente ele possa entender o impacto, né, da ação dele, do ele não fazer o relatório, o que é que causou em você. E aí a gente já entra numa outra estratégia, numa outra competência que é necessária para qualquer líder. Feedback. Quem aqui já recebeu um feedback que foi aquele feedback que, de uma certa forma, te destruiu? Eu já recebi alguns. E quem já recebeu feedbacks que, tipo assim, elevaram você e deixaram você lá em cima? Eu também já recebi, né? Então, a arte de dar feedback, né, realmente é uma arte que tem que ser dominada pelos líderes, né? Se tem uma forma de desenvolver pessoas, se tem uma forma de acelerar o crescimento, é através do feedback. E para dar um feedback, pessoal, nós precisamos ter coragem para dizer o que precisa ser dito e consideração pelo outro. Porque no final das contas, quem está ali é um ser humano igual a nós, com desafios, com qualidades, com pontos de melhoria, né, com sonhos. Então é muito importante nós líderes escolhermos a melhor forma de dar um feedback, né? E para dar feedback, eu tenho algumas sugestões, né? Tem feedbacks mais aprofundados, que você realmente prepara o feedback, são feedbacks estruturados, que é o que a gente recomenda e utiliza dentro de avaliações de desempenho, dentro de outros momentos de desenvolvimento, mas tem aquele feedback rápido do dia a dia. Aquele feedback que a gente pode, assim, em poucas palavras, compartilhar com o outro o que precisa ser feito. E aí eu queria ensinar para vocês um feedback agora, tá? Como seria esse feedback? Preste atenção, são 3 palavrinhas só. Esse tipo de feedback. Existem vários aí, tá, pessoal? São 3 palavrinhas agora. As palavras são começar, parar e continuar. E aí eu vou pegar o exemplo do liderado que atrasou o relatório. E aí depois eu viro para ele e diz assim, ô João, eu preciso que você comece a organizar melhor a sua rotina do seu dia. Ó, comece a organizar a rotina do seu dia. Que você pare de incluir novas demandas que não têm prioridade no seu dia a dia e que você continue fazendo o trabalho com muita alegria, porque eu percebi que você é muito alegre, eu percebi que você é bem descontraído, a sua alegria é uma alegria bacana, é bom para o nosso clima. Então, olha só, eu construí um feedback utilizando 3 eixos. Comece a fazer algo novo, pare de fazer alguma coisa e continue fazendo outra. Então, esse é um feedback começar a parar e continuar. Ele é um feedback super utilizado. Sabe quem utiliza esse feedback? Eu vou contar para vocês. Netflix. Quando eu digo Netflix, o canal de streaming, a organização dele, a empresa que está por trás, eles utilizam essa forma para comunicações rápidas. Porque sempre quando acontece algo, seja bom ou não seja bom, eles utilizam essa metodologia para poder comunicar com mais clareza para o outro. O que, que ele precisa começar, o que, que ele precisa parar e o que, que ele precisa continuar. Tá? Então, o feedback é essencial. E aí, quando a gente fala de feedback, pessoal, reconheçam os esforços dos outros. Reconheçam as entregas que os outros fazem. O reconhecimento, ele é essencial para o desenvolvimento de novas competências. Então, se o seu liderado atendeu muito bem o cliente, reconheça. Oh, parabéns, João, por você ter atendido tão bem aquele cliente, pela forma como você apresentou o nosso portfólio. Você apresentou de uma forma diferente. Ou então, reconheça ele pela entrega dos resultados. E aí, para reconhecer uma pessoa, eu não preciso esperar fazer um reconhecimento a cada 30 dias.
Eu posso reconhecer ele hoje pela forma como ele organizou a mesa dele. Eu posso reconhecer ele hoje pelo e-mail detalhado e simples e objetivo que ele me encaminhou. Eu posso reconhecer até o meu diretor sobre uma ação ou uma tomada de decisão que ele tomou nos últimos dias que favoreceu o nosso negócio. Então, reconhecer, ele abre portas. Reconhecer, ele conecta as equipes. Então, dentro de feedback, eu queria fazer esse adendo, né? Reconheçam seus colaboradores. E eu já falei tanta coisa. Como é que tá meu tempo aí, Michele? Como é que tá? Eu tenho muito tempo, eu tenho pouco tempo, né? Professor, mais 5 minutos. Ótimo, beleza. E aí, para que a gente possa conectar ainda mais esses colaboradores, eu já falei de comunicação, de inteligência emocional, de delegação, de acompanhamento, eu queria trazer um outro ponto que eu já comentei, que é colaboração. Envolvam os seus colaboradores na solução dos problemas. Tragam os seus colaboradores para a tomada de decisão. Façam brainstorms, que nada mais é de dizer, pessoal, precisamos resolver uma questão. Quem tem sugestão? Quem tem uma ideia? E aí, crie esses ambientes de conexão, crie esses ambientes de colaboração. Tem uma outra forma de se conectar ainda mais, que é essencial para o líder com seu colaborador, que são as reuniões one-on-one, né? Conversas com o colaborador com um objetivo que vai além do profissional. Na verdade, o objetivo profissional fica em segundo plano. Nas conversas one-on-one, o objetivo é a gente focar no colaborador. E aí, nesses tempos de pandemia, de incertezas, de dores, de perdas pessoais ou não, de desafios, a gente precisa se conectar com o nosso colaborador como um indivíduo, não com a função. Eu não preciso conectar com o meu analista. Eu vou conectar com o meu analista que se chama João. Então, essas reuniões one-on-one, elas servem para quê? Para perguntar como é que ele está, como é que ele tem passado nos últimos dias, quais são os desafios que ele está integrando, que ele está enfrentando, como é que está a família, como é que está tudo. E essas conversas, normalmente, elas podem ser feitas mensais, a cada 2 meses, ou às vezes a cada 3 meses. Mas tem que ter um momento mais pessoal para que você possa falar. Né? Então, 80% do tempo dessa reunião é para conversar sobre o indivíduo. Eu tive uma experiência muito positiva. No meu período de pandemia, eu estava trabalhando numa consultoria e nós tínhamos reuniões one-on-one frequentes, né? Então, isso foi um hábito que essa empresa criou. Foi muito positivo para todos nós, porque eram momentos onde a gente realmente podia conversar, podia compartilhar algo mais, e foi muito rico, tá? Agradeço muito a Celere Consultoria por esse período que eu passei lá, e foram momentos que foram necessários. Então, reunião one-on-one, ela é muito importante para momentos de pandemia. Uma outra competência que os líderes precisam desenvolver. E aí não é somente para o líder hoje, mas pode ser para alguém que está se preparando para ser líder. Eu não tenho equipe, mas eu sou líder de um processo, né? Eu sou líder de uma área, né? E aí, líder de projetos, o líder hoje precisa trabalhar na linha de projetos, né? São entregas por projeto. Por exemplo, a minha função hoje, eu não tenho uma equipe abaixo de mim, como head de treinamento. Eu não tenho pessoas subordinadas diretamente a mim. Mas eu estou envolvido em projetos. E em alguns desses projetos, eu sou o líder do projeto. E aí eu preciso ter delegação, eu preciso ter feedback, eu preciso ter gestão do tempo, eu preciso ter foco em resultado, todas aquelas competências. E aí eu não preciso me prender somente à hierarquia. Então, ter um mindset voltado a trabalhar sobre projetos também é uma competência essencial para os líderes, tá? E aí tem muitas ferramentas bacanas hoje que você consegue, aplicativos como o Trello. Eu adoro o Trello para trabalhar projeto, né? O Planner da Microsoft também é fantástico para trabalhar projeto, né? E aí você pode utilizar a estrutura do Kanban ou a estrutura do Scrum, né? Para facilitar as entregas, facilitar a comunicação, fazer acompanhamentos. Nossa, ficaria mais 1 hora falando só desse tema para vocês, de tão quanto bom ele é. Bom, então, o que eu consegui separar para vocês nesse bate-papo rápido, né, sobre competências para o líder em 2021 foram essas. Comunicação, inteligência emocional, autoliderança, delegação, acompanhamento,
colaboração, feedback. Nossa, me esforcei aqui, mas eu acho que eu consegui entregar, hein, do professora Michele? O que é que nós temos de perguntas aí? Né, Luísa Santos, obrigada, Luísa, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda à nossa instituição. Professor, como um líder pode dividir bem o seu tempo entre gerir pessoas e gerir atividades? Ótima pergunta, Luísa. Como dividir o tempo entre gerir pessoas e gerir atividades, né? É muito importante para um líder hoje pensar no seguinte. Eu comentei sobre os líderes que são muito centralizadores, né? Que acabam querendo fazer tudo. Não dá para fazer tudo, gente. Se um dia deu, né? Foi com muito sofrimento, foi com muita luta. Tiveram ônus, mas tiveram os bônus, mas tiveram os ônus também. Mas agora, na minha sugestão, na minha leitura, a melhor forma para equilibrar isso é qual é o objetivo que eu preciso alcançar. Primeiro passo, definir qual é o objetivo, né? Segundo passo, quem são as pessoas que contribuem para esse meu objetivo ou para esse nosso objetivo? Opa, são essas pessoas. Que atividades precisam ser feitas? O que precisa ser executado? Diário, semanal e mensal. E aí, para deixar mais fácil como fazer isso, faça uma lista de atividades que precisam ser feitas. E aí, defina a periodicidade delas. E depois, conecte essa periodicidade às pessoas, né? Então, você tem objetivo, pessoas, atividades, e você vai conectar isso. E você vai definir a periodicidade, se é 2 vezes por semana, se é 1 vez por semana. E aí, como gestor, você vai ficar antenado e você precisa ter um local onde você organize tudo isso, onde você acompanhe, que pode ser desde uma simples agenda ou caderno, você pode controlar, dependendo do que você estiver fazendo. Ou às vezes você vai precisar de uma planilha no Excel, por exemplo, que é muito bacana para fazer controles, um planner da vida. E assim, essa é a forma que eu acredito que é interessante. Você se dividir entre atividades, pessoas, né, e ir dividindo o seu tempo. E sempre checando os prazos que foram acordados, né? Quando os prazos ultrapassarem, quando os prazos não forem cumpridos, necessidade de feedback. E aí pode ser que o ajuste, Luísa, não necessariamente seja no colaborador, mas seja até no planejamento. Então é necessário analisar bem, né, todos os detalhes para que a gente não caia em nenhuma armadilha de somente terceirizar para o outro a responsabilidade e muitas vezes dizer assim, poxa, fui eu como líder que passei tarefas demais, que deleguei prazos muito curtos, ou erramos juntos, gente. O erro vai existir. E aí, como que a gente transforma o erro num aprendizado e agora num acerto? Então, essas seriam as minhas recomendações. E muito obrigado pela sua pergunta. Interessante também, o líder, ele tem muito cuidado com as atividades, né, com o operacional, e eu acho que aí vai muito a questão da competência que você colocou, né, que é a delegação, para ele não se perder naquele monte de atividades operacionais, né, e deixar o estratégico, né. Então, acho que o líder precisa estar muito atento, né, a questões estratégicas, né, com a equipe. Então, acho que um ponto, pegando aí, né, a pergunta da Luísa e entrando aqui um pouquinho, eu acho que o líder tem que estar muito atento a essas questões, né, para não se perder no operacional e esquecer das questões estratégicas importantes também para uma boa liderança. Tá? Excelente contribuição, professor, excelente mesmo. E só fazendo um adendo, só fazendo um pequeno adendo. Quando nós, líderes, assumimos o operacional, a gente está fazendo a atividade de alguém, né? Só que a nossa atividade estratégica não vai vir o meu diretor para fazer, não. Não vai vir o meu CEO para fazer, não, né? E aí, como fica? Então, assim, muitas vezes a gente acaba indo para o operacional porque precisa, por uma exigência ali do momento, mas não dá para ficar no operacional. A gente precisa ter realmente essa engrenagem funcionando, porque eu até posso fazer o trabalho de alguém, mas se vier alguém para fazer o meu, o que pode acontecer, né? Excelente, professor.
E aí nós vamos aqui para a segunda questão, que é bastante interessante também, né? Obrigada aí pela participação. Como garantir a produtividade da minha equipe no home office? Esse momento aí, né, que a pandemia avançou bastante, né? Na questão do trabalho home office, né? E todos nós tivemos que aprender esse novo formato de trabalho, né? Eu, enquanto líder, né, como garantir, né, essa produtividade da minha equipe, né? Às vezes a gente fica preocupado, né, assim, tá controlando, né? Como é que eu preciso pensar e garantir, né, que o trabalho de todos, que a entrega, né, aconteça da melhor forma possível? O que o senhor acha? Ótima pergunta. Trabalho home office, ele veio, né? E eu acho que ele veio para ficar, né? Porque nós entendemos que o trabalho funciona, né? Só que para esse trabalho funcionar, a gente precisa fazer algumas adaptações. Por quê? No ambiente de trabalho, você tem um ambiente, vamos dizer assim, controlado, né? Teoricamente. É profissional, tem todos os recursos. Eu fico imaginando uma organização que tem todos os seus departamentos, né? Então, você tem o TI, você tem a recepção, você tem a manutenção, você tem todas as áreas ali, você tem tudo à sua disposição, né? A partir de agora que você precisa ir para casa, e foi uma mudança muito brusca, né? Que as empresas tiveram que se remodelar para isso, aí vem para um ambiente que ele não está adaptado para o trabalho. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, né? E ela não vai entender que eu estou trabalhando o tempo todo. Ela vai querer interagir, ela vai querer brincar, ela vai querer atenção. E aí, quando você coloca crianças, animais de estimação, a própria dinâmica da casa, porque toda casa tem sua dinâmica, vem um desafio para você executar suas atividades, né? Então, sofremos um pouco com home office lá atrás, mas as minhas recomendações para garantir produtividade, primeiro são essas. Independente de todos esses contextos, líder, seja compreensivo. O seu colaborador está num outro ambiente, então ele vai demorar um pouquinho para ele se adaptar e produzir bem ali, porque agora são outras distrações. Eu estava fazendo uma reunião mais cedo e aí e a gente sorriu muito, eu e um outro líder, porque eu tava aqui conversando com ele, negociando, passando uma proposta de desenvolvimento para a área dele, e o carro da pamonha passou lá fora vendendo pamonha. Então não dá para eu controlar o carro da pamonha. E todo mundo tem que ter essa compreensão, não dá. E eu não preciso sofrer porque o carro da pamonha passou lá atrás. Né? Então tem que ter essa compreensão de ambas as partes. O líder precisa checar se o colaborador tem todas as ferramentas necessárias para isso. Então, notebook, tem uma boa internet, tem um mouse, tem uma boa cadeira. Gente, eu descobri na pandemia que a minha cadeira de trabalho é horrível, porque eu comecei a passar mais tempo nela, né? Então, às vezes até uma cadeira ajuda, né? Algumas empresas conseguem compartilhar isso, né? Outras, por questão de estrutura, não conseguem, mas é preciso compreensão. E aí, dica valiosa para o líder: não, não haja da forma, não queira controlar o horário do seu colaborador. Tipo, 8 às 12, 14 às 18. Esquece horário. Negocie entregas. Tá. Preciso de entregar o quê? Relatórios, número de contatos, acordos fechados, respostas para caixa de e-mail de clientes, né? Respostas para clientes, faturamento, cobre resultados. E aí sempre faça isso. Um acompanhamento de manhã, no início do dia, pode ser uma ligação, pode ser uma videochamada, uma outra próximo ao almoço, que pode ser antes ou depois, e uma no final do dia. Isso para garantir o início do home office. Depois, quando o negócio começar a integrar, partam para espaçamentos menores. Não precisa falar todos os dias pela manhã. Mas vai ser um dia na manhã. Então vai depender muito do nível de maturidade do seu colaborador, do nível de atividades que precisam ser feitas, né, da necessidade de interação e sempre que possível, faça encontros online e ao vivo. Isso é importante para que vocês se vejam, já que essa é a única forma de ter um contato mais próximo. Então assim você vai garantir produtividade, resultado para a sua área e esquece essa história de querer. Não existe mais bater ponto no home office, gente. Isso acabou. Vamos trabalhar sobre entregas.
Ok, professor, maravilha. E já estamos aqui caminhando para o final do nosso evento, né? E vamos Nossa, para tá a tão bom última. que eu ficaria mais um tempão falando aqui, ó. Isso mesmo, um assunto muito gostoso, né? Da gente discutir e refletir. Vamos para a nossa última pergunta, né? Chegaram várias, mas a gente falou que ao final a gente escolheria 3, né? Ainda não sou um líder, mas pretendo ser. Por onde começar, professor? Boa pergunta, né? Por onde começar? Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira experiência com liderança, eu errei muito. Eu errei porque eu não sabia como fazer algumas coisas. Eu errei porque eu não sabia como dar os primeiros passos. E aí eu me cobrava muito, como eu já falei lá atrás, né? Era muito exigente e tal. Mas depois eu fui percebendo que o erro faz parte do nosso aprendizado. Então, assim, a dica valiosa para alguém que está começando agora, né, a querer a trilhar os passos com a liderança é identifique quem são aquelas pessoas que são os melhores líderes. Quem são os seus líderes dos sonhos? São pessoas que, aquele líder fantástico que você já trabalhou com ele, nossa, eu gostei do fulano, né? Eu vou citar um caso aqui. Eu tinha um líder chamado Toscano, Felipe Toscano. E ele era fantástico, articulado, conversava muito bem, negociava muito bem, delegava muito bem. Então, eu identifiquei ele como um líder Uma bacana, inspiração? inspiração. E aí, que comportamentos que ele faz? Ele delega muito bem, ele envolve muito bem, ele tem uma persuasão boa com o time. Poxa, eu quero fazer isso. Como que ele faz? Ele faz desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo fazer do mesmo jeito. E aí é treinar, é observar e treinar. E aí você observa um outro líder. Nossa, esse líder aqui ele é muito ágil nas entregas. Poxa, ele gosta de fazer isso. Ele faz isso muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Essa é uma forma de você ir modelando comportamentos e trazendo, e aí possa ser que quando você coloca em prática, sabe o que acontece? Você descobre uma forma melhor ainda de fazer aquilo. Então, essa é uma sugestão para alguém que quer começar agora. Eu tenho uma outra sugestão, que é leitura. Leitura sempre é muito bacana. Eu não sei se vai dar para ver, mas depois está pertinho aqui, porque está embaçado. Eu sugiro a leitura de um livro chamado A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Né? Quem puder digitar aí no chat, A Coragem para Liderar é um livro da Brené Brown, que ela é especialista em desenvolvimento humano. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, muito sobre comunicação, muito sobre conversas difíceis. Então, assim, eu li esse livro já tem um tempo, é meu livrinho de cabeceira, sempre eu recorro a ele para poder buscar um insight, uma informação a mais. Então, eu super recomendo a leitura desse livro para quem quer começar ou para quem já é líder, né? Para quem já é líder, eu recomendo comprar ele amanhã. Para quem quer ser líder, pode comprar depois de amanhã, tá? Então, essas seriam as minhas recomendações. Identifiquem os líderes que vocês acreditam que são bacanas, vejam como eles fazem as coisas e vão para o teste. É tentativa e erro. Testei, deu certo, continue. Testei, deu errado, como que eu posso fazer diferente, né? E aí, se eu não tenho... eu nunca trabalhei, Leonardo, com quem eu posso me espelhar? Seu pai, sua mãe, o seu tio, um professor, um colega, um amigo, o capitão do meu time de futebol. Eu tenho muitos exemplos de líderes espalhados por aí. Pode ser pode ser um líder do seu filme preferido, pode ser qualquer. Existem exemplos de liderança em todos os lugares. E na nossa casa, principalmente, sempre tem pai e mãe. Excelente palestra, muito bom tê-lo aqui sempre conosco. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa, a essa instituição, a nossa pós-graduação. Você que ainda não conhece a nossa pós-graduação, eu convido você a fazer uma visita no nosso site para conhecer. O professor Leonardo foi brilhante na sua explicação, na sua palestra. Professor, o senhor quer fazer mais alguma consideração para fazer o fechamento? Aí quer deixar algum recadinho, né, para os nossos líderes, para os futuros líderes? Quero sim. Quero agradecer todos que ficaram conectados conosco, agradecer as perguntas, né, e fazer algumas recomendações. Tudo que vocês escreveram hoje,
coloquem em prática, né? Não deixe adormecido no papel anotado, né? Crie uma ação para isso, né? E aí, todos os dias, tenha o hábito de terminar o dia e dizer assim: o que eu sou grato hoje no meu dia? Gratidão é essencial para nós como seres humanos. Mas acrescente algo mais. O que eu aprendi hoje? Então, todos os dias nós aprendemos coisas novas. Então, que hoje, os aprendizados de hoje, vocês consigam fazer o fechamento do dia e dizer assim: nossa, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi isso. E aí decida o que você vai fazer com esse aprendizado. Vou comprar um livro? Vou pesquisar mais sobre isso? Vou fazer minha inscrição na pós-graduação? Vou estudar mais sobre esse tema? Vou identificar quem são os meus líderes? Então, a palestra inteira, eu fiz uma série de estímulos para vocês, mas eu gostaria que vocês transformassem esses estímulos em ação e aprendizado. Em ação e aprendizado. E assim, vocês vão longe. Vocês vão assumir cargos cada vez mais interessantes, vocês vão assumir cargos de liderança, vocês vão se sentir muito mais satisfeitos e prósperos nas carreiras de vocês. E se vocês quiserem, depois vocês me contam sobre isso, o que é que vocês aprenderam. Me procura lá no Instagram, estou lá, @soucortez, que eu vou gostar de saber o que é que vocês aprenderam, o que é que vocês colocaram em ação mais na frente, tá bom? Muito obrigado, professora Michele e toda a equipe da UniGoiás. E é com vocês a palavra agora. Sucesso e aprendizados para todos. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, né? Cuidem aí da sua saúde física, sua saúde mental, tá bom? E vamos desenvolver as nossas competências enquanto líder para 2021. Grande abraço!